Bom dia, amigos da Rádio Mundial. Estamos começando mais um programa Biointegral. Aqui quem fala com vocês é o Sérgio. Eu sou fisioterapeuta, especialista em microfisioterapia, facilitador de Psyche, junto com a Frésia, que é minha parceira de vida pessoal e profissional, e junto com o DJ André Mota, vamos trazer para vocês informações sobre o funcionamento do nosso sistema corpo-mente e como que a gente também trabalha com isso lá no nosso espaço biointegral. Ele fica localizado lá em Pinheiros e no Tatuapé, próximo do metrô. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre as técnicas que nós utilizamos lá no espaço biointegral. Bom dia, Frésia, e também bom dia, André. Bom dia, amigos da Rádio Mundial. É com muita alegria, com muita satisfação que eu começo mais esse programa, mais essa sexta-feira, cedo aqui com vocês. E eu começo já com uma declaração forte, com a declaração que este é um programa abençoado. Esta é uma sexta-feira abençoada e esse é um final de semana abençoado para todos nós. E, como de costume, antes de iniciar os nossos trabalhos aqui no programa, a gente começa com uma afirmação positiva, com uma declaração de ordem para o programa e para a nossa vida, para que haja uma mudança profunda e significativa e que eu possa experimentar o melhor que a vida tem para nos dar. E a declaração dessa semana é uma declaração muito bonita, muito forte, que é: eu reconheço minha habilidade e responsabilidade para fazer uma diferença positiva no mundo. Então vamos lá, vamos sentir essa frase, né? Quais as sensações que essa frase me dá. Então vou repetir a frase: eu reconheço minha habilidade e responsabilidade para fazer uma diferença positiva no mundo. E é interessante, né, a gente reconhecer a nossa habilidade, né, para que a gente serve, qual é a nossa real habilidade, né? Qual é a minha responsabilidade para fazer a diferença no mundo? Porque quando eu mudo a mim mesmo, né, a mudança do mundo, ela começa na mudança de cada um de nós. Se nós mudamos a nossa percepção do mundo, percepção de coisas boas do mundo, a gente muda o mundo. A mudança do mundo começa com cada um de nós. A paz interna começa, naquela filosofia Ho'oponopono, ele fala: a paz começa em mim. Então, o processo de mudança começa em mim, internamente. E eu reconhecendo essa minha responsabilidade, mais do que isso, reconhecendo que eu fui dotado com essas habilidades, que eu fui dotado com habilidades especiais, e reconhecer e tomá-las, e tomar posse dessas habilidades, eu sou capaz de fazer essa diferença positiva no mundo, porque eu fiz a diferença interna em mim. E é uma coisa que nós falamos insistentemente em todos os programas desde o começo. Como que o nosso inconsciente não é só um inconsciente psíquico. Existe um inconsciente que ele é todo, ele é corporal e psíquico, é integral. Nós somos um indivíduo integral. E esse processo, essa integralidade e esse inconsciente integral, quando nós tomamos consciência deles, nós podemos realizar mudanças profundas e tomar posse dessas habilidades e principalmente da responsabilidade, ser 100% responsável por mim e pelo meio ambiente em que eu vivo. Pelo meu meio profissional, lá onde eu trabalho, lá na minha casa, entre os meus amigos. Sempre eu sou responsável pelo clima que está rolando em torno. Não é aquela coisa, aqui o clima tá pesado, eu não gosto daqui. Não. Como me gerenciar, né? Qual é a minha responsabilidade? Qual é a minha responsabilidade de estar naquele local? Eu não tô naquele local à toa.
Aham. né? Eu sou 100%, como a Freda falou, 100% responsável por tudo que acontece comigo, né? E já tem alguns programas já que a gente vem falando sobre essa influência, né, do nosso sistema corpo-mente em tudo isso que acontece na nossa vida, né, e no modo como a gente vive, né, e como é importante a gente se autogerenciar, né, para que nós possamos melhorar a nossa qualidade de vida, melhorar o, o nosso corpo por geral, e aí a gente vai acabar fazendo uma diferença positiva no mundo. Mas algumas pessoas têm mandado mensagens pra gente através de e-mail ou através da nossa fanpage no Facebook, que a gente vai passar Logo daqui a mais. pouco, pra gente falar um pouquinho sobre como que é o nosso trabalho, como é que são as técnicas que nós utilizamos, porque a gente fala de como fazer a mudança, mas a gente acaba não falando sobre as técnicas que nós utilizamos, e eles ficam com dúvidas, e aí a gente resolveu fazer esse programa de hoje justamente para falar sobre isso. Isso. Sempre o objetivo nosso é trabalhar nesse nível inconsciente. Para realizar uma mudança profunda e definitiva, essa mudança ela deve acontecer nesse nível do inconsciente. E para a gente acessar isso, sozinho, seria você utilizar sempre os 5 sentidos. Quando você usa os 5 sentidos, você consegue interferir nisso. Então, por exemplo, quando a gente sugere a declaração, quanto mais você utilizar os seus 5 sentidos quando você repete a declaração, mais chance você tem de conseguir internalizá-la e provocar uma mudança real de crença no inconsciente. E só que às vezes isso parece mais desafiante diante de algumas declarações, de algumas afirmações do que outra. Por exemplo, parar de fumar. Eu tenho força que eu vou parar de fumar. Eu começo a repetir, mas eu não consigo sentir aquilo, parece que tem algo travando. Então, as ferramentas que a gente utiliza na biointegral têm o objetivo exatamente de facilitar esse processo. Isso, de encontrar uma maneira, de encontrar os programas que impedem você de sentir aquilo, né? E para isso a gente usa a microfisioterapia, o Psyche, a coerência cardíaca, a leitura biológica e a terapia manual. Mas o que a gente mais usa mesmo é a microfisioterapia. O Psyche, essa palavrinha para algumas pessoas pode ser nova, ou para quem quiser pesquisar um pouquinho mais, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Mas o Psyche, ele escreve assim, P de pato, S de sapo, Y, C de cachorro, H de homem, traço, K de Kátia. K de Catiúcia. É porque a irmã dele chama Catiúcia. Catiúcia é mais difícil. É porque é o primeiro que vem na minha cabeça. Então vamos lá, né? A microfisioterapia, como a Freda tá falando, é o carro-chefe nosso. Ela é uma técnica francesa que até certo ponto, comparando com outras técnicas, ela é bem nova, até no Brasil, né? Tá fazendo 9 anos no Brasil. Já conta com quase 1.000 profissionais formados no Brasil inteiro. É considerado, né, o início da microfisioterapia no mundo no ano de 1983, porque foi nesse ano que aconteceu o primeiro estudo oficial da microfisioterapia. Foi feito no Hospital Universitário de Besançon, na França, onde eles fizeram experimentos com pacientes que tinham colopatias, né, problemas intestinais. E eles pegaram uma parte desses pacientes fazendo a microfisioterapia e a outra parte como um grupo placebo, como dando como se fosse assim, um medicamento de farinha, né? E aí o que eles viram, né? Quando eles fizeram esse experimento, que 70% dos pacientes que foram tratados com a microfisioterapia, eles tiveram retorno do funcionamento normal do intestino,
né? Enquanto que o grupo placebo, eles tiveram em torno de uns 30% de melhora do funcionamento do intestino. E aí foi a partir desse estudo que eles reconheceram, que a França reconheceu a microfisioterapia como uma nova abordagem terapêutica, e como ela é uma terapia manual, né, que é feita por toques, ela ficou ao cargo do fisioterapeuta. O objetivo da microfisioterapia é restabelecer esse equilíbrio da fisiologia normal do nosso corpo. A gente vai, através dos toques, procurando todos os programas, né, todas as memórias que estão perturbando a fisiologia normal, o funcionamento normal do nosso corpo. E aí, através de alguns protocolos, a gente vai palpando o corpo, em locais específicos, procurando bloqueios de memórias que foram deixadas por situações, e a gente vai estimular essa inteligência interna do corpo para promover essa recuperação de todos os tecidos, e aí promovendo a melhora da saúde por um todo, tanto saúde física quanto saúde emocional. Se você já nos acompanha ou não, está vendo hoje, está escutando hoje ou vendo pela primeira vez e quiser entrar em contato conosco, você pode ligar no telefone 4113-7706 DDD 11 e a gente atende em Pinheiros e Tatuapé, sempre lá em Pinheiros, próximo à estação Clínicas do metrô, e no Tatuapé, próxima à estação Tatuapé? Tatuapé, as duas, na verdade. Tatuapé e Carrão são próximos. Então, que é na rua Serra de Bragança, é uma rua conhecida lá na Zona Leste de São Paulo, pessoal da Zona Leste. Então, fica mais, quem quiser, mais próximo lá. Também pode entrar em contato através do site, que é www.microfisioterapiasaopaulo.com.br. Também a nossa fanpage no Facebook, que as pessoas mandam esses questionamentos, né, essas perguntas, também mandam sugestões de programas. O nosso Facebook é facebook.com/microfisioterapiasp. Também tem o nosso blog, que lá a gente posta todos os programas, os vídeos do programa e também algum textozinho que vai dar base para esse programa. O blog é microfisioterapiasaopaulo.blogspot.com.br. Para quem está vendo no YouTube ou mesmo está escutando pelo SoundCloud, tá tudo na descrição, tanto do vídeo quanto do áudio. Então, e como nós também temos outras dicas, né? Que é a palestra de saúde quântica e medicinas ancestrais, que vai ser ministrada pelo professor João Carlos Baldan, que esteve conosco aqui algumas semanas atrás. Ele vai falar sobre medicina ancestral, mistérios da origem da acupuntura, medicina oriental versus a medicina ocidental. Essa palestra vai acontecer dia 11 de outubro, às 16 horas, e o custo dessa palestra é bem legal, hein? R$35, vale a pena. Também tem um curso que é ministrado também pelo João Carlos Baldan, que vai acontecer dia 25 de outubro. É um curso que é os 5 elementos e as maravilhas da arte da pulsologia chinesa. É um curso onde você vai aprender a fazer essa leitura do pulso, saber mais sobre os 5 elementos, né? Ciclos de geração, ciclos de repressão, tipos de yin, tipos de yang, toda a relação disso com os órgãos, as vísceras, e a identificação do pulso, e também tem alguns exercícios práticos. Como eu falei, vai acontecer dia 25 de outubro, é ministrado pelo João Carlos Baldan. Mais informações sobre esse curso vocês podem ligar na nossa clínica, que é o telefone 41137706, que aí a gente passa as informações e também pega os contatos para passar para quem tá fazendo esse cadastro. Isso mesmo. Então, como a gente estava falando, sobre as técnicas, sobre os raciocínios que a gente utiliza lá na Biointegral.
Existe um princípio na saúde que chama o princípio de homeostase, esse nome cabeludo aí. O que esse nome cabeludo quer dizer é que o nosso corpo, ele sempre tem o objetivo de manter o meio interno, então dentro dele, sempre equilibrado, né? Então, ele sempre vai utilizar os mecanismos que existem internamente para manter esse equilíbrio. Então, o que acontece? Eu quebrei o braço, o corpo vai lá e vai utilizar as células, as substâncias químicas que existem para refazer aquele osso. Independente se eu coloquei um gesso ou não, o corpo vai lá e refaz esse osso. A mesma coisa acontece se eu pego uma bactéria, um vírus, meu corpo vai lá e responde atacando, tentando, combatendo aquele micro-organismo, se ele considera aquilo exagerado, ruim para o corpo. E as inflamações é a mesma coisa. Se eu machuco o meu joelho, o meu corpo produz uma inflamação para restaurar aquelas estruturas que foram quebradas. Então, o objetivo da microfisioterapia é estimular esse processo de restauração natural que existe no corpo. E essa restauração, ela é feita através de uma espécie de através de toques específicos. E esses toques, eles são em locais específicos também, que foram testados, retestados e pensados pelos criadores da microfisioterapia, que é o Patrice Benigni e o Daniel Grosjean, que são 2 franceses ainda vivos e que ainda continuam pesquisando e criando coisas novas para a técnica da microfisioterapia. Esses toques, eles dão uma possibilidade interessante, que é encontrar esses programas especiais de sobrevivência, que nós falamos no programa passado, que é aquelas programações que nós vamos criando diante dos desafios. E essas procuras desses programas, ela acontece como? Eu toco o paciente, então a gente toca o paciente que nos procura, e que a gente vai sentir uma mudança no tônus. O que é tônus? Tônus é como se responde. Então, ou fica duro ou fica mole. Quando fica duro, eu vou procurar em outros locais do corpo o que quer dizer aquela alteração do bloqueio. Então, o que foi que bloqueou, né? O que provocou aquele bloqueio? Se foi uma agressão física, emocional, ou mesmo química, né? Algum medicamento, alguma coisa que gerou aquela memória. Então pode ter sido uma vacina quando você era um bebê, pode ter sido um medo de abandono que a mamãe viveu durante a gestação. E não quer dizer que, por exemplo, uma situação emocional, ela vai acabar gerando em mim um sintoma emocional. Pode ser, né? Uma dor lombar. E mesmo, por exemplo, um medicamento que você tomou com 5, 10 anos de idade, e aí ele bloqueou alguma coisa que posteriormente te levou até uma depressão, uma síndrome do pânico, né? Isso. Então, a micro vai procurar essa inscrição que o corpo tem lá guardado. E essa inscrição ficou lá porque o corpo não conseguiu utilizar os mecanismos dele, né? As inteligências do corpo para fazer naquele momento, porque sempre o corpo está disposto a fazer esse processo completo de restauração do corpo. Se a restauração ficou pela metade, fica uma programação, uma memória, um rastro na célula. E a busca da microfisioterapia é essa, e é por isso que tem esse nome. Porque o toque ele é muito sutil, o toque ele é suave, né? E além da microfisioterapia, né, quando a gente começou a trabalhar com a microfisioterapia, a gente acabou sendo apresentado para uma outra técnica, chama-se leitura biológica, que foi derivada da nova medicina germânica, que foi desenvolvida pelo Dr. Hammer, que ela foi apresentada pra gente através de um fisioterapeuta belga chamado Emmanuel Corbel. Que está no Brasil. Está no Brasil ministrando o curso. Desde a semana passada, um curso muito interessante, que pode ser, não precisa ser exatamente também da área da saúde. Ele trabalha com a microfisioterapia, e a visão
que se tem da leitura biológica é justamente identificar qual é esse mecanismo de defesa que ficou deficiente, né? Qual é esse mecanismo de defesa e qual a informação que o corpo quer passar com aquele sintoma específico. E através a leitura biológica é uma técnica que a gente utiliza só estímulos verbais justamente para dar ao corpo novas informações de como se tratar, como sair daquele programa. Isso. Então, como que acontece o atendimento? Você vai marcar uma sessão e nessa sessão nós vamos fazer uma avaliação, conversar, conhecer um pouco de você e nesse mesmo encontro você vai com uma roupa normal. A gente só pede para a mulher não ir de saia, que às vezes fica um pouco... mas pode ser calça jeans, não tem problema nenhum. E aí a gente pede para a pessoa deitar sobre a maca e nós vamos indo tocando no corpo, procurando as memórias que foram provocando o sintoma que a pessoa se queixa. E vai reinformando manual, né, e verbalmente para a pessoa o que nós estamos encontrando. Que memória é essa? Se foi uma memória hereditária, se foi algo fetal, o que foi, se foi uma sensação de abandono, se foi uma alteração de arquétipo, né? Do símbolo, do pai, da mãe. Só uma coisa para deixar bem claro. A gente pede uma queixa, mas a gente não trata somente aquela queixa, né? A gente acaba tratando o corpo por inteiro. A gente não vai tratar só a pessoa bem, tem problema de gastrite, tá? Isso aí é só para a gente ter uma base mais ou menos do que é que está acontecendo. Mas a gente não vai tratar só a gastrite, a gente vai tratar seu estômago, intestino, tudo, seu emocional. É porque é uma técnica integral. É uma técnica global. Isso, então, e vai olhar também as duas coisas, comportamento, sintoma físico e emocional. Só mais 2 minutos, rapaz? Você tá comendo meus tempos aí, rapaz. Tá folgando. Então, para vocês que acharam interessante, acha que é uma técnica que pode auxiliar, facilitar o seu processo de desenvolvimento, pode facilitar também, você sentiu que essa técnica pode eliminar esse sintoma que você está sofrendo há muito tempo, que a microfisioterapia é ótima em doenças crônicas, né? Sim. Que você está vivendo, dores que você está vivendo há muito tempo, ela é fantástica. E não só doença, mas também de prevenção, né? Prevenir, ter uma boa saúde. Uhum. E outra coisa, não é um tratamento comprido. Viu? São de 2 a 4 sessões, intervalos de 45 dias entre as sessões. Isso. E para você marcar uma sessão, você pode ligar no 011 4113 7706. Ou também mandar mensagem pelo site, que aí a gente retorna com o agendamento, que é www.microfisioterapiasaopaulo.com.br. Isso. E também, se você quiser entender melhor mais a respeito da microfisioterapia ou do Psyche, você entra no site. Então, vou só repetir a frase rapidinho. Eu reconheço minha habilidade e responsabilidade para fazer uma diferença no mundo. Um bom final de semana, muita diferença para nós. Tchau. Tchau.